Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? Que alegria, que privilégio poder estar aqui para juntos estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor. Meu nome é Diego Trindade, para mim é um privilégio falar da palavra do Senhor. Para mim é um grande privilégio estar com você e com a sua família para aprendermos mais do querer e da vontade do Senhor. Eu já estou com a minha Bíblia aqui. Cadê a sua? Já pegou? Olha aqui, a minha Bíblia está aqui, a sua. Pega lá, porque nós vamos hoje, mais uma vez, estudar mais um tema super importante da palavra do Senhor. Mas antes de abrir a palavra do Senhor, eu convido você a fechar os olhos para falar com Ele. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, porque aqui nós estamos para aprender mais da Tua palavra. Queremos pedir o Teu Santo Espírito conosco. Queremos pedir ao Senhor que Teu Santo Espírito nos dê compreensão, nos dê entendimento da Tua palavra. Se faça o Senhor presente neste lugar. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Maravilha. Vamos lá. Hoje o nosso estudo é o estudo de número 12. Hoje é o nosso penúltimo estudo. E nesse estudo nós vamos falar sobre os dízimos e ofertas. Olha só que assunto interessante, hein? Será que de fato é necessário devolver o dízimo e as ofertas, né? Ou alguns chegam a dizer que é pagar o dízimo, né? Ou dar o dízimo, né? Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, para a gente entender se a gente paga, dá, devolve. Vamos entender, vamos conversar um pouco mais e entender também qual a necessidade disso, para que isso, né? Já que Deus ele é o dono de todas as coisas, né? Qual que é o propósito? Será que Deus de fato ainda tem interesse que a gente devolva dízimo e oferta? Tem necessidade? Ou a gente está ali só pagando, né? Dando dinheiro para o pastor, né? Como muitos dizem por aí. Vamos estudar então a palavra do Senhor, vamos deixar a palavra de Deus falar, tá bom? Então, estudo na tela, Bíblia na mão, Jesus no coração. Vamos lá, primeira pergunta. Que reconhecimento Deus espera de cada um de nós? Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, e depois 1 Coríntios capítulo 29. Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, vai falar assim: 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar em que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Olha só que interessante, né? Agora, o próximo versículo, 1 Coríntios capítulo 29, versículo 13 e 14. Diz assim: Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Olha só que interessante, né? Reconhecer, então, vamos responder ali qual é que é o reconhecimento, né, que Deus espera de nós. Reconhecer que tudo vem de Deus e das tuas mãos, né, te dou. Então, tudo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus. Isso precisa ficar claro na nossa mente, né? Reconhecer que Deus ele é o Criador. Nós precisamos de fato entender isso, que é Ele que nos criou, é Ele que nos mantém, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá saúde, Ele é o dono da prata, do ouro, tudo é dele. Então, quando se trata dos dízimos, das ofertas, não tem como dar para Deus o que já é dele. Não tem como pagar para Deus o que já é dele.
A única possibilidade que eu vejo aqui é de devolver uma parte que ele pediu. Então, perceba, né? Deus espera que a gente passe a viver com responsabilidade e a gente administre bem ali os recursos, os tempos, né? Os dons, o nosso corpo e também as finanças, né? Então, perceba, o primeiro propósito aqui do assunto dízimos e ofertas é entender que tudo vem de Deus, que tudo é dele. Aqui chega a dizer que porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Foi ele que te deu e agora é ele que está pedindo, tá bom? Vamos para a segunda pergunta aqui. Além das ofertas, o que mais Deus pediu? Números 18, versículo 21, e depois Levítico 27. Números 18, versículo 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Agora Levíticos capítulo 27. Levíticos capítulo 27, versículo 30. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, quanto dos frutos das árvores, são do Senhor. São santos ao Senhor. Uau. Então, além das ofertas, o que mais Deus pediu? Aos filhos de Levi, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos, dei todos os dízimos por herança, né? Então, veja, os dízimos ali, eles foram designados por Deus exclusivamente para a manutenção dos sacerdotes, dos levitas, né? Sabe, os levitas, eles trabalhavam ali no tabernáculo, eles trabalhavam ali na manutenção ali do templo, eles faziam o trabalho ali exclusivo sacerdotal. Então, a Bíblia nos deixa claro aqui que os dízimos era para a manutenção desse povo. Então, veja, é, eles estavam ali exclusivamente para esse trabalho. Então, era digno, né? Era digno que eles tivessem de onde se manter. Então, os dízimos, eles foram ali designados para a manutenção dos levitas, né? Dos levitas. Então, a gente vai ver aqui que muitas igrejas hoje se transformam, né, em verdadeiras empresas. Sim, empresas e exploram os crentes, né? E parece que trabalham muito uma questão de prosperidade, né? É aquela teologia da prosperidade, né? Parecendo que tem uma troca ali, que se você dá, você vai receber outro tanto, talvez até dobrado, falam por aí, né? Mas na verdade nós devolvemos porque nós já recebemos. Nós devolvemos porque nós já fomos abençoados por Deus. Deus já nos abençoou. Então a gente vai ver aqui que nós precisamos ser fiéis e quando a gente devolve ali os dízimos, nós estamos colaborando, nós estamos tendo a oportunidade e o privilégio de trabalhar na obra de salvação de pessoas. Sabe, às vezes a gente não não consegue ir em algum lugar e fazer a missão, mas a nossa fidelidade chega nesses lugares. Mas vamos entender mais aqui com mais uma pergunta que tem aqui. A pergunta é: que personagens do Antigo Testamento
são destacados em relação aos dízimos? Quais são ali alguns dos personagens que são destacados quando o assunto é dízimo? Vamos abrir a Bíblia aí em Gênesis. Vamos lá para o princípio, né? Gênesis 14. Gênesis 14, do versículo 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Agora vamos lá, capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Versículo 20 e o versículo 22. Jacó fez também um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Versículo 22 agora. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Uau! Então, quais são os personagens aqui citados? Noé e Matusalém, falso, né? Abraão e Jacó, verdadeiro. Davi e Golias, falso, né? Então, a gente vê aqui que Abraão, né, e Jacó, eles decidiram ali ser fiéis a Deus. Decidiram ser fiéis a Deus. Abraão ali, logo após ele ter vencido uma guerra, né? E ali tá cheio de despojos, né? Ele é fiel a Deus ali e já devolve o dízimo, né? Logo após uma grande bênção. E Jacó não tinha nada. Jacó é um exemplo de alguém que não tinha nada e decidiu ser fiel a Deus quando não tinha nada, né? A Bíblia diz assim, ó, sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. No caso aqui, Jacó foi fiel no nada, né? E sobre tudo o Senhor colocou, sabe? Jacó não tinha nem devolvido dízimo ainda e Deus abençoou ele grandemente, sabe? Depois Jacó volta, né? Jacó volta com muita bênção, mas com muita bênção, sabe? Vale a pena ser fiel a Deus. Prove a Deus, mesmo nos momentos difíceis, mesmo no deserto, né? Mesmo quando você acha que não tem nada. Seja fiel quando ele te abençoa grandemente, mas seja fiel também quando a situação está precária. Seja fiel em todo tempo. E você vai provar das maravilhas de Deus. E a lição de hoje vai falar um pouco mais sobre isso, quer ver? Vamos aqui para a quarta pergunta. Qual é a visão bíblica sobre a manutenção da obra da pregação do Evangelho? Malaquias, capítulo 3 e 1 Coríntios, capítulo 9. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Uau! Bênçãos sem medida. Agora vamos para 1 Coríntios.
Vamos ver o que aqui diz em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 13 e 14. Vocês não sabem o que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo? E que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Uau, olha só. Então, qual é a visão bíblica sobre a manutenção da obra da pregação do evangelho? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Assim ordenou também que os que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, veja, a ordem aqui é para que a gente devolva, né, todos os dízimos ali na casa do tesouro, na igreja. Tem gente que pega o dízimo e diz assim: ah, eu vou devolver, mas sou eu que vou administrar. Essa parte aqui é o dízimo, né? Eu vou administrar do meu jeito, né? Não, mas não é para você administrar do seu jeito, senão não era para você entregar na casa do tesouro, sabe? Você precisa tirar do seu controle, né? Você precisa entregar ao controle de Deus. E aqui a Bíblia deixa bem claro, né, que é para a manutenção da casa do Senhor, para a pregação do Evangelho. E diz assim que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Sabe? Então, o dízimo sim é para a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho envolve ali pagar sim os pastores, os obreiros, né? Aqueles que pregam e que vivem disso. E que vivem disso. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu só sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vivo 24 horas para a igreja e para a pregação do Evangelho. Eu não posso e não faço outras coisas. Quer ver? Eu sou advogado também. Só que eu suspendi a minha carteira da OAB porque eu não posso advogar. Eu não divido meu tempo entre a obra, entre o ministério, entre a pregação do evangelho e o trabalho de advocacia. Deu para entender? Então, eu vivo 24 horas disso. E nós, como igreja, entendemos que, sim, o dízimo é um dinheiro muito santo e especial. Nós reconhecemos que, para muitos serem fiéis, foi com muito esforço, muito trabalho, muito sofrido. Então, por isso, nós valorizamos. Não seria justo eu receber do dízimo e estar fazendo audiência, recebendo mais dinheiro por aí. Não seria justo quando um membro da igreja me procurasse e eu falasse que não podia atender porque eu estava em audiência. Então, não seria justo como outras funções por aí, né? Às vezes o membro ali da igreja procura e o pastor está pintando a casa, né? Está construindo uma casa, está ocupado fazendo outras coisas. Nós entendemos sim que aquele que prega o evangelho, ele precisa viver do evangelho. E porque eu vivo exclusivamente disso, eu sou digno do salário, né? Todo trabalhador é digno do seu salário. Então, entenda que, de fato, a gente precisa se manter, a obra precisa se manter, a pregação do evangelho precisa se manter. Então, o dízimo ali é para a manutenção da casa de Deus, do templo e para a pregação do evangelho. Agora, o que acontece quando não devolvemos a Deus o que lhe pertence? Ah, não estou a fim de devolver, não. O que vai acontecer? Acontece alguma coisa se eu não devolver? O que a Bíblia fala sobre isso, né? Não estou a fim de devolver, não acho correto esse negócio aí, não sou obrigado, o dinheiro é meu, né? Tem gente que diz assim, né? Fui eu que trabalhei. Sabe, a Bíblia chega a dizer que
Não é para a gente dizer que a gente conquistou com os nossos próprios esforços, não, porque é Deus que nos dá saúde, né? É Deus que nos dá força, né? Para conquistar. É Deus que nos ajuda a vencer. Então vamos ver aí o que que a Bíblia vai falar sobre esse assunto agora, né? Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em Ageu capítulo 1 e depois Malaquias, né? Ageu capítulo 1. Ageu é tão pequenininho que se você não procurar direitinho vai passar. Ageu capítulo 1, versículos 6 e 9 diz assim: Vocês semearam muito e colheram pouco, comem mais, comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Versículo 9. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Uau, que forte, hein? Malaquias 3, 8 e 9 diz assim: ó, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Uau, que forte! Então veja, o que acontece quando não devolvemos a Deus o que lhe pertence? O que que acontece? Somos abençoados? Falso, né? Não faz diferença, né? Falso também. As bênçãos são retidas? Verdadeiro, verdadeiro. Sabe, isso aqui é forte demais. Isso aqui é forte demais. Sabe, o povo aqui não estava sendo abençoado, as bênçãos estavam sendo retidas, eles semeavam, colhiam um pouco, eles não tinham com fartura, né? Sabe, eles achavam que iam colher muito, colhiam um pouco, eles achavam que seriam extremamente abençoados, mas não estavam sendo. As bênçãos estavam sendo retidas. E Malaquias chega a dizer que nós roubamos o Senhor. E no quê? Nos dízimos e nas ofertas. Que forte isso, né? Tem gente que até é fiel nos dízimos, mas rouba nas ofertas. Rouba nas ofertas. Tem gente que é fiel nas ofertas e rouba nos dízimos. Sabe, tem uns que não dizem, bonitinho, mas quando dão oferta parece que estão dando esmola. E Deus não quer esmola, não. Deus não quer esmola, não. Sabe, é, o dízimo e oferta não tem a ver com dinheiro, tem a ver com salvação, com coração. Onde que está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Sabe, quando Deus ele pede ali os dízimos e ofertas, ele na verdade ele está querendo que a gente se desprenda desse mundo. Essa é a proposta de Deus, que a gente se desprenda desse mundo. Deus de fato ele não precisa do seu dinheiro, da sua oferta, ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração. Seja fiel a Deus nisso e você vai provar que as comportas do céu vão se abrir e você vai receber bênçãos, bênçãos sem medidas. Às vezes a gente não entende porque a situação está apertada, né? E tem gente que acha assim, ah, eu não consigo devolver o dízimo porque a situação está apertada. A situação está apertada não é porque você não é porque você está vivendo uma situação ali talvez apertada, talvez a situação esteja apertada porque você não está devolvendo o dízimo, sabe? Não é devolver o dízimo que vai deixar você endividado, é não devolver, sabe? Às vezes você não entende
algumas situações, às vezes fica doente, tem que comprar um remédio, né? Às vezes falta o gás, a geladeira quebra, a televisão quebra, o carro quebra, e aí começa a endividar com coisas que não estavam ali, né? Na previsão, e aí tudo começa a complicar, vira uma bola de neve. Mas porque não está sendo fiel a Deus. Sabe que às vezes, e quando você está sendo fiel a Deus, parece que as coisas começam a se resolver assim, viu? Parece que multiplica, as coisas começam é, a ter solução, parecia que antes não tinha. Então, é Deus te abençoando. E as bênçãos não são apenas financeiras, não, as bênçãos são espirituais. As bênçãos maiores são as espirituais. Porque quando você aprende a ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, você aprende a depender dele. E não tem coisa melhor do que depender de Deus. Provai-me nisso, diz o Senhor. Agora, qual é o plano de Deus para as ofertas? Deuteronômio capítulo 16 e 1 Coríntios. Deuteronômio capítulo 16. 16, versículo 17. Mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Agora, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Diz assim: No primeiro dia da semana, cada um de vocês separa uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Uau. Então veja, a oferta deve ser proporcional, voluntária e planejada? Verdadeiro. A oferta deve ser de acordo com um apelo emocional? Falso, né? A oferta deve ser regular e sistemática? Verdadeiro. Então veja, quando se trata da oferta aqui, a Bíblia nos diz que é para cada um ali conforme o seu coração, né? Conforme o seu coração. Aqui não tem algo planejado, não tem algo determinado. Planejado tem, né? Mas não tem algo determinado como o dízimo, né? O dízimo você já sabe, dízimo quer dizer a 10ª parte. A oferta não. A oferta é de coração, né? Conforme a proporção que o Senhor lhe abençoou. Então, você vai dizer, e sabe, eu acho interessante isso aqui. Às vezes, eu acredito que nós mostramos mais a nossa fidelidade a Deus através das ofertas do que do dízimo. Porque o dízimo já está determinado, você já sabe quanto é que tem que tirar. Tem conversa. O dízimo é como se fosse já um mandamento, né? É tanto e pronto. Mas a oferta não. A oferta é aí que você vai mostrar onde está teu coração. E Deus não aceita oferta defeituosa. Muito cuidado com isso. Tem muita oferta aí que Deus não está aceitando. E a oferta é grande, viu? Não tem a ver com quantidade. Tem a ver com qualidade. Sabe? Lembra da história lá da viúva pobre, né? Deus aceitou a da viuvinha pobre lá, deu centavos. E não aceitou aquelas outras lá que o povo batia no peito e se achando, né? Então, a oferta tem a ver com qualidade, não com quantidade, com coração. Deus está mais preocupado com o coração no altar do que com o dinheiro na salva. Então, pense nisso. Pense nisso. Agora, última pergunta. Que promessa Deus faz para os seus filhos? Quais são as promessas que ele faz? Vamos ver o que ele faz de promessa aí se nós formos fiéis. Mateus, primeiro Malaquias aqui, nós até já lemos, mas diz assim, no capítulo 3, versículo 10 e 11: Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu
e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Uau. Agora, Salmos 37. Salmos 37, versículo 25. Olha o que diz aqui. Salmos 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Que bênção, hein? Que forte isso. Então, a promessa é que a vossa casa, né? Como diz ali, Malaquias, capítulo 3, o devorador ele não vai entrar. O devorador não vai entrar na nossa casa. Que maravilha. Para que não consuma ali os produtos, né, da sua terra. E a Bíblia diz que ele abrirá as comportas do céu e derramará bênçãos sem medidas. Nunca mendigar o pão. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Deus prometeu cuidar de nós em todos os momentos e conceder bênçãos sem medida. O sábio Salomão, ele afirma honrar o Senhor com seus bens e com as suas primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Hoje é dia de colocar Deus em primeiro lugar. Ele diz, né, que se nós o buscarmos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Aceite o desafio. Aceite o desafio de colocar Deus em primeiro lugar. Aceite o desafio de ser fiel a Deus em todas as coisas, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Você vai ver, você vai ver quantas bênçãos serão derramadas na sua vida. A Bíblia diz assim: provai-me nisto, prova o Senhor, faz uma prova com o Senhor, conversa com Ele, faz um acerto com Ele, escolha ser fiel a toda prova, e você vai ser abençoado sem medidas. E lembra, Deus não está preocupado com o dinheiro na salva. Ele está preocupado com o teu coração no altar. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse estudo. Te agradecemos porque entendemos hoje um pouco mais sobre a tua vontade e a tua palavra. Te entregamos a nossa vida por completo. Queremos ser fiéis a ti, ó Pai. Te rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Só para a gente finalizar aqui, já vou falar aqui o próximo estudo, mas vamos terminar com um compromisso, né? Você aceita a soberania de Deus sobre a sua vida? Sim? Amém. Você aceita o convite divino para administrar os bens a ti concedidos? Amém. Você decide devolver a Deus o dízimo fiel e as ofertas voluntárias? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você, tá bom? Abençoe você, abençoe a sua família. E o nosso próximo estudo é Vivendo o Ministério. Esse será o nosso próximo e último estudo dessa série. Deus abençoe você.